Numa pequena vila chamada Vila Nova de São Bento, no interior do Alentejo, vivia Tiago, um homem de 30 anos, cuja vida era marcada por uma ligação inquebrável com a sua irmã gêmea, Mariana. Desde que perderam os pais numa tragédia há 5 anos, Tiago e Mariana eram os únicos pilares um do outro, enfrentando o mundo com uma cumplicidade que só irmãos gêmeos conseguem entender. Tiago, um homem robusto, de cabelos castanhos escuros e olhos verdes que refletiam a alma do campo alentejano, trabalhava arduamente na pequena quinta da família para sustentar os dois. Mariana, por sua vez, era o oposto, delicada, de traços finos, cabelos loiros ondulados que caiam suavemente sobre os ombros, e olhos castanhos profundos. Sempre vestia roupas que realçavam a sua feminilidade de forma sutil, blusas de linho bege, saias rodadas até os joelhos e sandálias de couro macio que pareciam ter passado por gerações. A sua presença era uma mistura de doçura e força, um equilíbrio que encantava quem a conhecia. Durante anos, Tiago cuidou de Mariana com um amor silencioso e protetor, certo de que ela nunca precisaria de mais ninguém além dele. Mas a vida, com as suas voltas inesperadas, trouxe a Mariana uma nova esperança. Um jovem chamado Rui, que a pediu em casamento. Rui, um estudante de Lisboa que passava os verões na vila, era um homem educado, de sorriso fácil e olhos que brilhavam com a promessa de um futuro melhor. Tiago, embora ressentido com a ideia de perder a companhia constante da irmã, viu nele um bom partido e decidiu apoiar o casamento. O noivado foi celebrado com uma festa simples, mas repleta de alegria, num dos salões da Câmara Municipal da vila. Mariana estava radiante, usando um vestido branco de algodão, com rendas delicadas e um toque de romantismo campestre, combinando com o cenário bucólico. Tiago sentia um orgulho silencioso enquanto observava a irmã sorrir tão feliz. Ele preparou tudo com cuidado que só um irmão dedicado poderia ter. Da colcha bordada à antiga mobília da casa dos pais, tudo estava pronto para garantir o conforto do casal. Mas, 1 ano depois do casamento, a alegria foi tragicamente interrompida. Rui sofreu um acidente de automóvel numa estrada sinuosa perto da vila, e a notícia chegou a Tiago como um golpe devastador. Mariana, abalada pela perda, viu-se sozinha num apartamento que era agora uma prisão de memórias. Tiago, preocupado com o estado da irmã, insistiu para que ela voltasse para a antiga casa dos pais, onde ele continuava a viver. Mariana resistiu inicialmente, apegada ao espaço que tinha partilhado com Rui, mas acabou por concordar, reconhecendo a necessidade de apoio. A convivência no antigo lar trouxe desafios inesperados. Mariana, ainda profundamente apaixonada pelo falecido marido, recusava qualquer ideia de recomeço sentimental. Tiago, por sua vez, tentava de todas as formas animá-la, levando-a a passeios pela vila, incentivando-a a participar nas festas locais e até preparando pequenas surpresas para arrancar um sorriso da irmã. Mariana usava vestido simples, mas com um toque sedutor que passava despercebido para muitos, como quando combinava uma blusa branca de seda com uma saia vermelha fluida, revelando a sua elegância natural. Os seus acessórios eram discretos, um colar de prata com um pequeno pendente em forma de coração, uma herança da mãe que ela nunca tirava. Apesar dos esforços, Mariana permanecia presa ao passado. Tiago percebeu que o que a afligia não era apenas a perda, mas também a ausência da intimidade que partilhava com Rui, algo que a fazia sentir-se incompleta. Ele ficou dividido entre o desejo de respeitar o luto da irmã e a vontade de ajudá-la a reencontrar a felicidade. Numa tarde quente de verão, enquanto preparava o almoço na cozinha rústica, Tiago notou um olhar distante em Mariana, que mexia distraidamente nos vegetais. Tentou iniciar uma conversa, mas ela desviou o olhar, um misto de tristeza e confusão. Ele sabia que tinha de ser paciente, mas também sentia que o tempo corria contra eles. Naquela noite, após um jantar simples à base de bacalhau à brasa e vinho tinto da região, Tiago propôs que conversassem sobre o futuro. Mariana, hesitante, revelou-lhe o seu medo de nunca mais conseguir amar outro homem, de viver eternamente presa à memória de Rui. Tiago, com a franqueza que só a intimidade de irmãos gêmeos permite, falou sobre a importância de seguir em frente, de encontrar novas formas de felicidade. Sugeriu algo improvável, quase como uma brincadeira, que vivessem juntos, não como irmãos, mas como um casal que se apoiava mutuamente, para que Mariana pudesse sentir novamente a alegria da companhia e da intimidade. Mariana riu-se, um riso nervoso, e aceitou a ideia, mesmo sem saber bem o que isso significaria. Na manhã seguinte, com a luz da alvorada a iluminar o rosto sereno da irmã, Tiago sentiu uma esperança tímida renascer no seu coração. Mas o que parecia ser um novo começo estava longe de ser simples. As fronteiras entre a solidão, o amor fraternal e o desejo começaram a esbater-se, criando uma tensão que nenhum dos dois sabia como enfrentar. E numa noite em que a lua cheia iluminava a aldeia, um segredo antigo, guardado na sombra da casa dos pais, ameaçava vir à tona, prometendo alterar para sempre o destino de Tiago e Mariana. Quem seriam os verdadeiros guardiões daquele segredo?
E até onde estariam dispostos a ir para proteger o que restava da sua família? A resposta estava prestes a ser descoberta, numa trama que apenas começava a desenrolar-se. Os dias em Vila Nova de São Bento começaram a ganhar um tom diferente após a decisão de Tiago e Mariana de viverem juntos como se fossem um casal, embora a verdadeira natureza da sua relação permanecesse um segredo guardado a 7 chaves. A casa antiga, com as suas paredes de pedra branca e janelas com molduras azuis, parecia respirar um novo ar, misturando memórias do passado com a promessa de um futuro incerto. Na manhã seguinte à conversa decisiva, Mariana acordou envolta num vestido de linho leve, cor creme, que deslizava sobre o corpo com elegância natural. Os seus cabelos loiros estavam soltos, caindo em ondas suaves que lhe molduravam o rosto delicado, realçando a curva do pescoço e o brilho dos olhos castanhos, que desta vez refletiam uma mistura de esperança e medo. Tiago, vestido com uma camisa de algodão azul clara e calças de ganga, observava-a com carinho silencioso, desejando que aquele novo começo trouxesse a paz que ambos precisavam. Os primeiros dias foram marcados por uma rotina quase harmoniosa. Tiago preparava o pequeno almoço com cuidado quase paternal, torradas quentes, compotas caseiras e sumo de laranja fresco. Mariana ajudava, mexendo o café numa chávena azul com pequenas flores brancas, enquanto conversavam sobre assuntos banais, tentando afastar as sombras que pairavam sobre eles. Apesar da leveza aparente, havia uma tensão subjacente. A proximidade física, antes limitada ao afeto fraterno, começou a despertar sentimentos confusos em ambos. Num desses momentos, enquanto Mariana mexia numa jarra de limonada, Tiago reparou no brilho que lhe percorreu o olhar ao cruzar com seu, um brilho que misturava vulnerabilidade e desejo reprimido. Sabes, Mariana, disse ele, com um sorriso tímido, nunca pensei que o nosso convívio pudesse ser tão complicado. Ela riu. Um riso suave que parecia libertar parte da ansiedade que carregava. Complicado é pouco. Mas também é estranho sentir-me tão segura e, ao mesmo tempo, tão perdida. Tiago aproximou-se, oferecendo-lhe a mão, que ela aceitou sem hesitar. Havia algo naquela troca de gestos que transcendia as palavras, uma promessa silenciosa de que, apesar de tudo, estariam juntos para enfrentar o que viesse. As semanas passaram com uma mistura de momentos doces e silenciosos. Mariana continuava a usar vestidos que realçavam a sua figura esguia, por vezes combinando uma blusa de seda azul com uma saia leve cor de pêssego, e Tiago não conseguia deixar de admirar a forma como a luz do sol brincava com a pele dela, deixando um brilho dourado. Ela usava um colar antigo, com um medalhão que pertencia à mãe, um símbolo do elo que a ligava ao passado e que ela abraçava com ternura. Porém, nem tudo era calma na pequena vila. Rumores começaram a circular sobre a presença de 2 adultos a viverem juntos numa casa antiga, um facto que despertava curiosidade, por vezes, a maledicência das vizinhas. Tiago enfrentava olhares desconfiados e sussurros pelas costas, mas nada o fazia recuar. Sabia que, para proteger Mariana, teria de ser forte. Numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pelos campos dourados de trigo, Mariana quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. Tiago, achas que é possível esquecer alguém que amamos tanto? Alguém que foi parte da nossa alma. Ele parou, olhando para o horizonte onde o sol começava a descer, tingindo o céu de tons alaranjados. Não sei se esquecer é possível, respondeu com sinceridade. Mas talvez possamos aprender a viver com a saudade, a transformar a dor em força. Mariana sorriu, um sorriso que misturava melancolia e gratidão. Naquele momento, sentiu que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Mas a tranquilidade da vila foi abalada numa noite tempestuosa. Enquanto a chuva batia forte nas janelas da casa, Tiago ouviu um ruído estranho vindo do sótão, um lugar que há muito evitavam. Com o coração a bater acelerado, subiu as escadas rangentes, iluminando o caminho com uma lanterna antiga. No sótão, entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis, Tiago encontrou um diário antigo, com a capa de couro desgastada pelo tempo. Ao abrir, deparou-se com escritos que falavam de segredos familiares enterrados há décadas, incluindo uma história misteriosa sobre um ancestral que desaparecera sem deixar rasto. De repente, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Diário continha pistas que poderiam mudar tudo o que ele e Mariana pensavam sobre a sua família, talvez, sobre eles próprios. Na manhã seguinte, ao mostrar o diário a Mariana, os seus olhos encontrarão-se cheios de perguntas. Tiago, o que é que isto significa? Perguntou ela, com a voz trêmula. Não sei ainda, respondeu ele, mas acho que estamos prestes a descobrir algo que nunca imaginamos. E assim, entre segredos do passado e sentimentos que desafiam as convenções, Tiago e Mariana estavam à beira de uma descoberta que poderia abalar as fundações da sua existência. Mas até onde estarão dispostos a ir para desvendar essa verdade? E que sombras se escondem nas páginas daquele diário antigo? O mistério apenas começava a ser desvendado, e a vila de Vila Nova de São Bento nunca mais seria a mesma.
Os dias que se seguiram foram marcados por uma atmosfera carregada de segredos e perguntas não respondidas. O velho diário que Tiago encontrara no sótão tornou-se o centro das suas atenções e das de Mariana, puxando-os para um labirinto de histórias ancestrais e enigmas familiares que até então desconheciam. A casa, antes um refúgio seguro, transformou-se num palco onde passado e presente se entrelaçavam de forma inquietante. Mariana passava longas horas sentada junto à janela da sala, vestida num vestido azul escuro de cetim leve que realçava as linhas suaves do seu corpo, com uma gargantilha de prata a cintilar no pescoço. Os seus olhos castanhos, profundos e carregados de emoção, fixavam o horizonte, enquanto as mãos nervosas entrelaçavam as pontas do tecido. A sua mente vagueava entre as páginas do diário e as memórias que insistiam em voltar, como ondas que não respeitam a maré. Tiago, por seu lado, mantinha-se firme, apesar das dúvidas que o consumiam. Vestia uma camisa branca de linho, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, e calças de algodão bege, típicas do estilo descontraído do Alentejo. A barba por fazer dava-lhe um ar mais sério, quase taciturno. Ele sabia que tinham de descobrir a verdade, fosse ela qual fosse, mesmo que isso significasse enfrentar fantasmas há muito enterrados. Numa dessas tardes, enquanto a luz dourada do sol se infiltrava pelas cortinas de renda, Tiago e Mariana decidiram abrir uma das caixas antigas do sótão, cheias de fotografias em CEP e documentos amarelados pelo tempo. Entre eles, encontraram retratos de um homem de olhar penetrante e sorriso enigmático, o ancestral mencionado no diário. Chamava-se Manuel de Souza, e a sua história estava envolta em mistério, entre desaparecimentos inexplicáveis e rumores de um tesouro escondido nas redondezas da vila. Mariana, com a voz trêmula, comentou: "Sabes, Tiago, isto parece coisa de filme. Um tesouro escondido, segredos de família. Parece até que estamos numa telenovela alentejana." Tiago sorriu, tentando aliviar a tensão. "Pois é, só falta aparecer o primo estranho que vem de Lisboa com uma mala cheia de dinheiro e segredos." Ambos riram, mas sabiam que a verdade podia ser muito mais complexa do que imaginavam. Naquela mesma noite, enquanto a vila adormecia sob um céu estrelado, um visitante inesperado bateu à porta da casa dos gêmeos. Era Dona Amália, a vizinha mais velha, conhecida por espalhar histórias e curiosidades sobre todos na vila. Vestia um chale vermelho vivo e um vestido preto de veludo, com brincos dourados que tilintavam a cada passo. "Ouvi dizer que encontraram coisas interessantes aí em casa", disse ela, com um sorriso enigmático. Manuel de Souza não era um homem qualquer, sabem? Havia pessoas que queriam tudo o que ele tinha, e outras que preferiam que ele desaparecesse. Tiago e Mariana trocaram olhares preocupados. Dona Amália parecia saber mais do que queria admitir. "Dona Amália, o que sabe sobre ele?" perguntou Tiago, com um tom firme. "Ah, meu filho, isso é uma história longa. Mas cuidado com quem confiam. Há segredos que podem destruir famílias." Após a saída da vizinha, um silêncio pesado instalou-se na casa. Mariana, sentindo-se vulnerável, aproximou-se de Tiago, que a envolveu num abraço protetor. "Estamos juntos nisto, não é?" sussurrou ela. "Sempre", respondeu ele, com convicção. Os dias seguintes foram preenchidos por uma busca obsessiva pelas pistas deixadas por Manuel de Souza. Mapas antigos, cartas enigmáticas e símbolos estranhos começaram a emergir, conduzindo-os a locais que julgavam esquecidos. Uma adega abandonada junto ao rio, uma velha capela no monte, e uma gruta escondida sob as raízes de uma oliveira centenária. Enquanto exploravam esses lugares, a relação entre Tiago e Mariana tornava-se cada vez mais complexa. A proximidade física e emocional começava a revelar nuances inesperadas, carregadas de uma tensão quase palpável. Mariana, em particular, mostrava-se cada vez mais sedutora, vestindo roupas que misturavam a simplicidade do campo com um toque de sensualidade subtil. Blusas de renda branca, saias rodadas que deixavam entrever as pernas longas e bronzeadas, e sapatos de couro macio que mal tocavam o chão. Tiago, por sua vez, lutava contra sentimentos confusos, tentando manter o equilíbrio entre o amor fraterno e o desejo que começava a despertar. Sabia que estavam numa linha tênue, e que qualquer passo em falso poderia destruir tudo que tinham. Numa dessas noites, enquanto o vento assobiava pelas janelas fechadas, Mariana confidenciou: "Tiago, às vezes sinto que o passado tenta nos prender, como se fosse uma teia da qual não conseguimos escapar. Mas contigo, sinto que posso enfrentar qualquer coisa." Ele segurou a mão dela com ternura e respondeu: "Não importa o que encontremos, vamos ultrapassar juntos. Somos mais fortes do que pensamos. Mas, mesmo com essa promessa, uma sombra pairava sobre eles. No fundo da gruta onde encontraram uma caixa metálica enferrujada, Tiago descobriu um objeto que fez o seu coração disparar. Uma fotografia antiga onde apareciam Manuel de Souza e uma mulher desconhecida, envoltos num abraço intenso, com um olhar que escondia segredos proibidos. Na parte de trás da fotografia, uma inscrição enigmática: "A verdade liberta, mas pode também condenar." A partir desse momento,
Tiago e Mariana perceberam que não estavam apenas à procura de um tesouro material, mas de uma verdade que poderia abalar tudo o que acreditavam sobre a sua família e sobre si próprios. E enquanto a vila de Vila Nova de São Bento dormia, alheia ao drama que se desenrolava, os gêmeos sabiam que estavam prestes a enfrentar um dilema que poderia mudar para sempre as suas vidas. Mas qual seria o preço dessa verdade? E até que ponto estavam dispostos a ir para revelar? O mistério continuava, e a noite trazia consigo mais perguntas do que respostas. As noites em Vila Nova de São Bento tornaram-se palco de inquietações e murmúrios silenciosos entre Tiago e Mariana. O diário antigo, a fotografia misteriosa e as descobertas na gruta criaram uma teia complexa que parecia envolver não só a história da família Souza, mas também sentimentos profundos e proibidos que ambos tentavam, em vão, ignorar. Numa manhã fresca de outono, Mariana despertou vestida com um vestido de veludo verde escuro que acariciava suas curvas com suavidade, deixando à mostra os ombros delicados e o pescoço esguio adornado por um colar de âmbar que brilhava sob a luz do sol. Os seus olhos castanhos cintilavam com uma mistura de determinação e melancolia. Tiago, ao vê-la, sentiu um aperto no peito, como se cada olhar trocado fosse uma batalha silenciosa entre o que era certo e o que o coração desejava. Tiago, precisamos de falar, disse ela, a voz firme, mas com uma ponta de hesitação. Ele colocou de lado o jornal que lia, os seus olhos verdes fixos nos dela. Estou aqui, Mariana. Diz o que te preocupa. Ela respirou fundo e aproximou-se, sentando-se ao seu lado no banco de madeira da cozinha, onde o aroma do café acabado de fazer misturava-se com o cheiro da terra molhada lá fora. Não podemos continuar assim. Esta busca, esta proximidade, está a mudar-nos. Sinto que estamos a ultrapassar limites que nunca devíamos atravessar. Tiago segurou as mãos dela, sentindo o calor da pele macia, e respondeu com a sinceridade que os caracterizava. Sei que é complicado. Mas somos irmãos, e esta ligação é mais forte do que tudo. O que quer que esteja a acontecer entre nós, precisamos de enfrentar juntos. Mariana sorriu tristemente. Num gesto quase involuntário, passou a mão pelo cabelo loiro solto, sentindo a textura sedosa que deslizava pelos dedos. Talvez devêssemos afastar-nos um pouco. Para clarificar as ideias. Para proteger o que ainda resta de nós. Tiago concordou, embora soubesse que a distância seria difícil de suportar. Decidiram, então, que cada um faria uma pausa na investigação familiar para tentar, de alguma forma, reencontrar a normalidade perdida. Nos dias que se seguiram, Mariana dedicou-se aos pequenos prazeres da vila, caminhadas pelos campos dourados, encontros com Dona Amália para ouvir histórias antigas e até uma visita à feira local, onde escolheu um vestido leve, cor-de-rosa claro, com rendas delicadas e sapatos de lona branca que lhe davam um ar juvenil e despreocupado. Tiago, por sua vez, mergulhou no trabalho da quinta, cuidando das oliveiras e dos vinhedos, tentando encontrar na terra uma salvação para as angústias que o consumiam. Porém, o passado não se deixava esquecer facilmente. Uma noite, enquanto caminhava pela rua principal da vila, Tiago cruzou-se com um homem estranho, vestido com casaco comprido e chapéu de feltro, que lhe lançou um olhar penetrante. Cuidado com as perguntas que fazes, rapaz, advertiu o desconhecido com voz grave. Há segredos que podem custar caro. Tiago tentou responder, mas o homem desapareceu entre as sombras, deixando um rastro de mistério e inquietação. Naquele mesmo dia, Mariana recebeu uma carta sem remetente, com papel envelhecido e uma caligrafia antiga. No interior, uma mensagem enigmática. O que procuras não está onde pensas. Olha para além da casa que chamam lar. Intrigados, Tiago e Mariana reuniram-se à noite para tentar decifrar o significado daquela mensagem. Decidiram explorar a antiga capela da vila, um lugar abandonado há décadas, onde rumores diziam que Manuel de Souza guardara segredos valiosos. Ao entrarem na capela, a luz das lanternas iluminava os vitrais quebrados e os bancos de madeira gastos pelo tempo. No altar, encontraram uma caixa de ferro enferrujada, que continha documentos antigos, mapas e uma chave dourada com inscrições misteriosas. Enquanto examinavam os achados, Mariana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, e Tiago percebeu que, apesar dos esforços para manter a distância, a ligação entre eles continuava a crescer. Carregada de uma tensão quase irresistível. Naquele momento, um estalo ecoou pela capela, e as luzes das lanternas começaram a piscar. Tiago e Mariana olharam-se, conscientes de que estavam prestes a desvendar algo muito maior do que imaginavam. Mas, no silêncio da noite, uma sombra observava os seus passos, aguardando o momento certo para agir. E assim, entre segredos antigos, desejos proibidos e ameaças invisíveis, a história de Tiago e Mariana continuava a desenrolar-se. Numa teia onde o amor e o mistério se entrelaçavam de forma indissociável. O que esperar do próximo capítulo? Só o tempo dirá. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas de renda da antiga casa em Vila Nova de São Bento, iluminando suavemente o rosto de Mariana. Ela despertou com um suspiro, ainda vestida com o vestido cor-de-rosa claro da noite anterior.
um tecido leve que acariciava a pele e deixava entrever as curvas delicadas do seu corpo. O cabelo loiro estava ligeiramente desalinhado, dando-lhe um ar de inocência e sensualidade ao mesmo tempo. Tiago, já de pé, trajava uma camisa de linho branca com as mangas arregaçadas, revelando braços fortes moldados pelo trabalho na quinta, e calças de ganga gastas pelo uso. Depois do encontro na capela, algo mudará entre os dois. A tensão que antes era apenas uma sombra começou a manifestar-se em gestos, olhares e toques inesperados. Apesar de tentarem manter a distância, a proximidade física era inevitável, e os sentimentos reprimidos começavam a emergir com força. Mariana preparava o pequeno almoço na cozinha, mexendo o café numa chávena azul com pequenas flores brancas, enquanto Tiago limpava a mesa de madeira rústica. Ela usava uma blusa branca de algodão, leve e transparente, que deixava entrever a renda delicada do soltim, e uma saia midi de linho bege que se movia suavemente a cada passo. Nos pés, calçava sandálias de couro macio, que pareciam dançar com ela pelo chão de tijoleira. Tiago, com um sorriso meio maroto, comentou: sabes, se alguém daqui da vila te visse assim, ia pensar que és a rainha do Alentejo. Mariana riu, o som leve e cristalino, e respondeu: e tu, com essa camisa toda amarrotada, pareces mais o rei dos trabalhadores. A brincadeira descontraída ajudava a aliviar a tensão crescente, mas ambos sabiam que não podiam fugir para sempre das emoções que os dominavam. Mais tarde, enquanto examinavam os documentos encontrados na capela, Tiago reparou numa carta escondida entre as folhas amareladas. A caligrafia era elegante, mas as palavras deixavam transparecer uma angústia profunda. Se alguém encontrar isto, saiba que o segredo que Manuel guardou não é apenas um tesouro, mas uma maldição. A verdade pode libertar ou condenar. Cuidado com o que desejas. Mariana agarrou-se ao braço de Tiago, sentindo o calor da pele dele através da camisa. Achas que estamos a brincar com fogo? Perguntou, com a voz baixa. Talvez, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Mas fogo também aquece. Naquela tarde, decidiram visitar a adega abandonada junto ao rio, um lugar onde Manuel de Souza costumava passar horas. A adega tinha paredes de pedra cobertas de musgo, e no interior, barris vazios e ferramentas enferrujadas davam um ar fantasmagórico ao espaço. Enquanto exploravam, Mariana tropeçou numa pedra e quase caiu. Tiago segurou-a pela cintura, o corpo quente e firme contra o dela. Por um momento, o tempo pareceu parar. Cuidado, Mariana, murmurou ele, a respiração entrecortada. Ela sorriu, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Com guarda-costas assim, até dá vontade de cair de propósito. Tiago riu, um som grave e sincero, e ajudou-a a levantar-se. Continuaram a exploração, encontrando uma passagem secreta atrás de um barril, que os levou a um pequeno compartimento subterrâneo. Lá dentro, numa caixa de madeira, descobriram objetos pessoais de Manuel, um anel com uma pedra verde brilhante, um relógio antigo e um diário que parecia mais íntimo do que o primeiro que tinham encontrado. Mariana folheou as páginas, lendo em voz baixa: o amor proibido é a minha cruz e a minha redenção. Se alguém encontrar estas palavras, saiba que a minha vida foi feita de escolhas difíceis. Tiago sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras, como se Manuel estivesse a falar diretamente para eles. Naquela noite, sentados à lareira, com um copo de vinho tinto da região na mão, Tiago e Mariana discutiram o significado das descobertas. Manuel teve um amor proibido, disse Mariana. Talvez como nosso. Tiago engoliu em seco, consciente do que aquilo implicava. Isso explica muita coisa. Talvez o segredo que ele guardou seja mais do que um tesouro material. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados ocultos. No entanto, o mistério da família Souza estava longe de se resolver. Na manhã seguinte, uma carta anônima apareceu na porta da casa, com um aviso claro: parem de procurar ou pagarão o preço. Tiago e Mariana olharam-se, sabendo que estavam a mexer numa teia perigosa. E enquanto a vila parecia tranquila, as sombras do passado e do presente teciam um enredo que podia destruir tudo que amavam. Qual seria o próximo passo dos gêmeos? E que segredos ainda estavam por revelar? A verdade estava mais próxima, mas o perigo também.